O Jornal do Caos conversa com Márcia Regina, especialista em literatura, para entender por que as obras distópicas continuam tão atuais no mundo de hoje. Professora Márcia, por que a literatura distópica continua tão presente e, de certo modo, tão necessária no mundo atual? Eu acredito que a literatura distópica ela é uma representação do mundo em forma de parábola. É uma recontação da realidade através de parábolas, ou seja, são histórias que são ambientadas no futuro, né, no futuro da época que o livro foi escrito, mas que, na verdade, serve de pano de fundo para a reflexão das pessoas sobre aquilo que se vive. Então, por exemplo, em 1984... 1984, Admirável Mundo Novo, Conto da Aia, entre outros, Fahrenheit, 451, eles são ambientados no futuro, mas que vai tratar da controlação, do controle que o governo exerce sobre as pessoas. Embora seja, por exemplo, de uma forma meio aparentemente democrática, disse que é democracia, mas que não deixa de ser um controle. E a gente nem percebe isso, a gente acha que tem a liberdade, mas é uma liberdade que é vigiada, é uma liberdade que é reprimida. Por exemplo, lá no ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? A história é extremamente utópica, distópica, porque começa com uma epidemia de cegueira, né? Uma cegueira branca. E essa cegueira branca, ela ocorre no sinal, o sinal de trânsito, que é justamente o local ali em que tem a regra. Por exemplo, se a gente pensar na sociedade perfeita, o que a gente pensa? Que todo mundo cumpre as regras. Se cumprir a regra, não há nenhum tipo de... Ninguém vai ser infringido legalmente, ninguém vai sofrer acidente, não vai ter atropelos, porque vai respeitar os sinais. E a história começa justamente, o homem fica cego no sinal de trânsito. E aí a sociedade perfeita, né, o ser humano tem a característica da solidariedade. Isso é, segundo alguns teóricos, é intrínseco do ser humano. E aí alguém vai ajudá-lo, oferecer ajuda. Quem é essa pessoa que ajuda ele? Um ladrão. Esse ladrão ajuda ele, faz companhia até a esposa chegar em casa, tira ele daquela situação, leva para casa. E a partir do momento em que ele deixa o cego em casa, quando ele está dirigindo o carro do cego, ele tem a ideia, por que não roubar o carro? Né? E aí por que ele roubou? Isso é do ser humano ou isso é da sociedade que o moldou? Porque ele é lá no texto, ele é um ladrão fajuto, digamos assim, um barrela, aquele que só faz, que rouba, mas que tem um superior que vai pedir que ele faça isso. Então, outra situação lá no ensaio sobre a cegueira, que é mais nítido o controle da sociedade, do governo, é que o governo, essa epidemia ela se propaga muito rapidamente e o governo, para controlar isso, faz com que se fosse como se de forma solidária e democrática, isola todo mundo num hospital, que era antes hospital, né? Esse hospital é higienizado e botado o pessoal lá. Só que eles são abandonados lá à própria sorte. Então, o que vai vigorar lá? A lei do individualismo, querer sobreviver, quem é que vai comandar, porque eles estão só, são abandonados. Então, vai ter que ter um líder. E isso é o que a gente vê. E o Saramago, a única diferença que ele traz um pouquinho dessas outras distopias é que ele traz para a gente ainda uma distopia meio que positiva, né? Porque há situações assim periclitantes dentro da história lá do manicômio onde eles estão presos, em que as mulheres é que conseguem trazer de volta a estabilidade, né? Porque elas são as que mais sofrem. Então, ele traz ainda esse positivismo dali, como é que eu vou dizer? Não seria anarquia, mas de se rebelar contra um sistema de opressão que sempre vai estar rompendo do lado mais fraco. Por último, mas não menos importante, a gente tem também um ensaio sobre a lucidez do Saramago, que é uma distopia também, porque é um país fictício, em que as pessoas, é um dia de eleição, e as pessoas vão votar. Só que o governo é surpreendido com o quê? O voto é nulo. Eles não votam em ninguém. Eles anulam o voto. Ele faz a contagem, o governo fica desesperado. E aí, o que faz? Faz-se um segundo turno e continua do mesmo jeito. O voto é nulo. Então, é para mostrar de que forma a sociedade ela reprime e ela oprime sobre a máscara da democracia. Professora Márcia, muito obrigada pela sua participação e pelas reflexões tão necessárias. Obrigada a eu.